Tá bem. Opa, alguém já começou a gravar. Os assessores do Bruno são muito bons. Então, hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo. Então, quem não me conhece, me apresento. Meu nome é Pedro, sou professor aí da UFRGS, de Processo Penal, Direito Penal. Hoje a gente vai conversar, então, com a Larissa Ruth. É assim que se fala? Ótimo. Sim. A Larissa, além de professora da pós, nossa, da UFRGS, né, pós de Processo Penal Contemporâneo, então ela é doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Ciências Criminais e Ciências Penais, e especialista em Ciências Penais, pela PUC, além de professora de Direito, advogada e uma excelente pesquisadora aí, que só tem as melhores recomendações pelo Bruno. Bruno, que hoje não vai conseguir participar com a gente, mas passou e pediu para eu pedir desculpas para ti para não conseguir participar. Tá, Larissa? Mas acho que sem muitas delongas, eu te passo a palavra e tá contigo. Eu não sei se tu quer que eu vá lendo perguntas, se tu quer que eles abram o microfone para perguntar, como é que tu prefere seguir depois? Ou a gente deixa as perguntas para o final só? Bom, Pedro, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelas queridas palavras. E eu acho que sobre as perguntas, nessa coisa virtual, eu sempre acho que tem muito delay, assim, né? Às vezes entra uma coisa e a gente já está em um segundo raciocínio. De repente, a gente pode fazer blocos, né? Eu trago um pouco da explanação, assim, uma contextualização geral pelo tema, e aí a gente abre um bloco, conversa, e aí vai trocando, não sei o que tu acha, só por conta disso do delay. Senão, eu acho que não tinha problema nenhum, né, a gente se interrompendo, mas às vezes fica meio esquisito, né, dá um trava aqui, outro trava ali, e de repente a gente poderia se organizar assim, eu não sei o que vocês acham. Pode ser, eles vão botando perguntas ali no chat, então, daí eu vou selecionando, daí quando der uma pausa, a gente dá uma lida ali. Maravilha. Ou se quiserem levantando a mão, depois a gente vai pela ordem também na pausa. Show. Eu vou só ligar essa luz aqui de dentro. Eu tô achando um pouquinho escuro. Aí, deu. Melhora um pouquinho. Pronto. Então tá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que me é muito caro, né? E acho que recentemente acaba ficando cada vez com a importância maior, tendo em vista que a gente tem esses números, né, de letalidade e vitimização policial, infelizmente, aumentados, né? E o tema que eu vou falar hoje, como o professor Pedro falou, eu sou pesquisadora já há alguns anos, né? Não é o assunto da tese, da famigerada tese, né, do doutorado que está chegando ao fim, mas é um assunto que a gente fez recentemente uma pesquisa sobre o tema, né, vinculado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ao CNPq, a respeito dessa discussão, de como que se dá, né, o controle da atividade policial, para a gente pensar um pouco sobre esses fenômenos da letalidade, que é quando as intervenções policiais elas geram mortes de civis, né, e a vitimização policial, que é o contrário, né, quando o policial, no exercício, então, da função ou em decorrência dela, ele é vitimado de forma letal. E por que eu estou dizendo que esse é um assunto que me é muito caro e que cada vez mais me parece que ele ganha uma repercussão social maior? Porque hoje a gente tem um título muito ruim para o nosso país, que é o país que mais mata, é o país que tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. Né? Independente de como a gente olhar esses números, a gente figura em primeiro lugar, seja proporcionalizando. Por exemplo, se a gente fizer em uma medida proporcional aos Estados Unidos, que tem uma população superior à nossa, inclusive, a gente mesmo de forma proporcionalizada tem uma polícia que mata mais e morre mais do que a norte-americana, que é conhecida por ser uma polícia, por exemplo, incisiva, né? Que passou por legislações como Three Strikes and You Out, né? Dentre várias outras, como até mesmo as políticas de tolerância zero, e mesmo tendo, né, toda essa cultura e esse histórico de uma polícia dura, enrijecida, ela tem muito menos intervenções letais que a polícia brasileira. Então, esse é um fenômeno muito específico
e muito marcante da ordem da segurança pública no nosso país. Por isso que foi um tema que a gente pensou em trazer hoje aqui para a discussão. E eu não estou falando de algo que está velado academicamente, né, ou de dados que a gente desconheça. Também o tempo inteiro, as nossas vidas, elas são atravessadas por esse tipo de violência, né? Não é incomum que a gente conheça alguém ou tenha tido alguém próximo da gente que tenha sido vitimado por conta dessa violência, seja um civil que teve a vida ceifada por intervenção policial, seja até mesmo, né, um policial que também perdeu a vida nesse tipo de confronto. Então, o que a gente tem é que, aparentemente, o Brasil vive uma situação análoga a uma guerra, né, onde a segurança pública ela não se faz de forma de prevenção, mas sim na forma do combate, que é extremamente contrário ao que deveria ser os nossos investimentos públicos, né? A ideia, tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão aqui hoje debatendo esse assunto, qual é o papel da segurança pública, vocês vão dizer diminuir violência. E aí, quando a gente olha para altos índices de letalidade e vitimização policial, em um país que tem altos índices também de homicídios como um todo, a gente vai dizer que não dá para dizer que a ação do Estado é voltada a diminuir essa violência, né, já que ele participa ativamente da execução dessas mortes. Bom, mas para a gente começar a falar sobre isso, tem algumas coisas que são importantes a gente discutir. Quando a gente fala em mandato policial, o que é mandato policial, né? O que a gente outorga como Estado democrático de direito à polícia? Qual é o papel da polícia no Estado brasileiro? E essa é uma discussão que é muito difícil, né? A sociologia já vem fazendo há muitos anos, porque o direito ele não prevê de uma forma fechada o que é, quais são os limites da atuação policial. A gente sabe que no Estado democrático de direito, a polícia é a única instituição, e deve ser, né, que detém o que a gente chama de monopólio legítimo do uso da força. O que é isso, né? Hoje a gente sabe que, pelo menos dentro da normatividade e de uma ética social legítima, a vingança não é algo que se pode usar, né? Se o Pedro me agredir, eu não tenho automaticamente o direito de ir lá e destruir o carro dele ou dar um tiro nele, né? Eu vou ser condenada posteriormente por esses crimes. Quem tem que fazer essa proteção, esse cuidado e essa mediação das pessoas, das coisas e da ordem pública é a polícia, para quem esse mandato ele é entregue, né? Então, quando a gente fala mandato policial, a gente está falando um pouco sobre isso. Mas quando que a polícia pode usar a força? E até mesmo a força letal, porque ele é autorizado, né, ceifar a vida de alguém se isso for necessário. Mas aí vem toda essa discussão que há anos a gente faz. A gente não vai achar um artigo lá no Código de Processo Penal ou no Código de Processo Penal Militar que vai dizer o seguinte: é legítimo o uso da força letal quando, dois pontos, e aí um rol taxativo de possibilidades. Né? Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai ter lá o artigo 23, que hoje é o que principalmente vai mediar essa matéria, que é o das excludentes de ilicitude. Então, quando é legítimo no Brasil responder à agressão ou cometer um crime, né? Quando a gente está protegido pelas excludentes, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal. Então, a ação policial, via de regra, vai se encaixar lá no artigo 23, principalmente na legítima defesa, própria ou de terceiro. Porque esse mandato policial, quando o Estado delega às polícias e à sociedade como um todo, nesse contrato social delega às polícias essa atribuição, a gente diz o seguinte: para proteger a vida e a integridade das pessoas, a polícia pode, de forma proporcional e razoável, fazer uso da força, inclusive a letal, desde que para cessar essa iminente violência. E aí, dentro do direito, o conceito mais próximo que a gente vai ter disso é a legítima defesa, e, portanto, é o nosso grande balizador. Existem regras de cunho internacional, como resoluções da ONU, dentro do próprio Brasil, resolução 129 de 2015 do Conselho Nacional do Ministério Público, legislações estaduais esparsas que tentam definir. Mas, ao fim e ao cabo, o que a gente vai ter de definição normativa vai acabar nesses parâmetros que eu coloquei aqui, né? A polícia vai poder agir de forma violenta, né, com uso legítimo, então, da violência,
quando for para cessar, né, injusta e iminente agressão contra si ou contra terceiros, né? E aí a gente sabe, para quem é do direito, como boa parte de vocês aqui, que esse é um conceito bem alargado, né? Tanto para legítima defesa, que isso é um conceito jurídico em disputa, e não é diferente na atividade policial. E por isso eu trouxe aqui alguns autores que discutem isso, né? Qual é o papel da polícia, né? Então, ela tem esse condão de regular o emprego da força nas relações internas, mas numa compreensão intuitiva das exigências da situação. Então, o que vai delimitar esse uso entre ser legítimo e ilegítimo da força, inclusive da força letal nas polícias, é um juízo situacional, né? Quando a situação se coloca, o policial lá na ponta vai ter que decidir de forma rápida, dentro de parâmetros, né, de discricionariedade, como que ele vai conter aquela violência, mas sempre atentando à proporcionalidade e à razoabilidade, que nesse caso são o quê? Usar sempre de forma excepcional, né? Ele tem que tentar usar recursos não violentos, recursos de inteligência, antes de usar, né, recursos que vão necessitar a força. Por que eu estou dizendo tudo isso? A regra seria essa, só para a gente entender. Mas, claramente, quando a gente olha os dados da violência policial no Brasil, a gente vê que existe um sobreuso, né, uma superutilização desse recurso. Seja por uma cultura que é autoritária, que é violenta, seja pelo baixo desenvolvimento democrático na nossa sociedade, né, tanto por conta dos períodos autoritários que são muito recentes, a gente tem aí 30 e poucos anos apenas, né, de abertura democrática, seja por problemas de treinamento, de pessoal, algo que a gente diz muito, né, a menor unidade policial, ela deveria ser minimamente 2, para qualquer tipo de abordagem, né, para que sempre a polícia esteja em maior número em relação a quem ela vai abordar, justamente para não ter que fazer uso de uma força letal iminente, como é uma legítima defesa da pessoa física, né, do civil. A polícia ela tem que agir com essa segurança de conseguir conter a situação sem ter que lesionar o civil. Para isso, ela tem que estar em maioria e com melhores recursos. É por isso também que ela pode utilizar do armamento, né, tanto para fazer a coação como para fazer a defesa. Assim como ela tem que ser treinada para, se é possível eu atirar num joelho, eu vou atirar num joelho em vez de tirar a vida do sujeito, né? A proteção da vida, ela tem que ser prioridade. Então, por conta de várias deficiências que a gente tem na formação, tanto cultural quanto técnica das nossas polícias, a gente vê que o uso reiterado da força acaba sendo muito mais uma regra do que uma exceção no agir das nossas polícias, né? Então, sempre a gente vai caracterizar como violência policial, sempre que esse uso legítimo ele for exagerado, quando ele passar desses critérios de proporcionalidade, razoabilidade e excepcionalidade, né? Como eu falei, o uso da força, ela é legítima na atuação policial, mas ela tem que ser contingente e excepcional, tá? Então, essa diferença ela acaba se tornando uma linha tênue, e isso é tão flagrante na nossa sociedade que a gente teve uma grande discussão em torno disso, por exemplo, quando a gente estava com a prévia de votação do pacote anticrime, no final de 2019. Vocês devem se lembrar que a versão original, ela veio com uma disposição que se convencionou, inclusive, chamar de licença para matar. O que era isso? Hoje, como é que funciona, então, a apuração desse tipo de morte? Ou como deveria funcionar? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso na prática, quando a gente falar de controle da atividade policial. Mas antes, segue assim, né? Mas antes da proposição do pacote anticrime, a gente tinha lá, como eu falei, o artigo 23. Então, para cada morte que ocorresse, mesmo que ela fosse legítima, mesmo que o policial estivesse exercendo de forma legítima o uso da força letal, deveria se abrir inquérito policial e ação penal para a investigação, e aí se aplicar a excludente de ilicitude por legítima defesa. O que o pacote anticrime previa, na versão original, era uma presunção. Sempre que a morte ocorresse em atividade policial, se presumiria legitimidade, diminuindo essa necessidade de investigação e ação penal. Por isso, uma licença para matar, porque essa atividade ficaria sem o controle do Ministério Público e do Judiciário. Né, com muito embate
técnico, político. A gente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, inclusive, participou ativamente, né, fazendo a redação substitutiva desse artigo. Isso caiu e não foi aprovado. Mas vejam como isso que eu estou dizendo da linha tênue e de um conceito que está em disputa é algo muito flagrante na nossa sociedade, né? Quando que a polícia pode, então, exercer essa prática da violência letal e quem vai controlar? Essa é uma questão que não é bem resolvida na nossa sociedade e também por conta disso, claro, é um fenômeno que é complexo e multifatorial, mas também por conta disso a violência e a letalidade policial no Brasil são muito altas, né? Bom, internacionalmente a gente convenciona medir os níveis de violência e letalidade policial por 3 principais fatores que a Samira Bueno compila muito bem para a gente. Uma proporção entre os civis mortos em relação aos homicídios dolosos, então a gente analisa a quantidade de homicídios dolosos do total no país e proporcionaliza com a quantidade de civis mortos em intervenções policiais, né? Se eles são mais ou menos equivalentes, se tem como uma letalidade média, se eles são inferiores, a letalidade é baixa, se eles são superiores, a letalidade é alta. A relação entre civis mortos e policiais mortos, né? Se eu tenho muito mais civis mortos do que policiais, a gente está vendo pouco confronto e mais uso extremado de um dos lados, né, da força letal. Então, essa é uma indicação que a letalidade estaria alta, e aqui é um dado que a gente vai discutir, que é o caso do Brasil. E a razão entre civis feridos e civis mortos pela polícia também serve para medir o índice de letalidade. Então, a gente teria que ter um número maior de feridos do que mortos, porque isso mostraria a contingencialidade e a excepcionalidade, né, do uso da força letal como último recurso. O que acontece? Tanto para o primeiro quanto para o último fator, no Brasil a gente tem dificuldade, inclusive, de medir, né? Se a gente vai comparar os civis mortos pela polícia em relação ao total de homicídios, a gente tem dificuldade por quê? A maior parte dos estados brasileiros, depois eu vou falar especificamente do Rio Grande do Sul, eles não fazem esse controle, né? A partir de 2015, com essa resolução que eu referi do Conselho Nacional do Ministério Público, as polícias deveriam ter um campo obrigatório nos boletins de ocorrência para registrar mortes decorrentes de intervenção policial. O que acontece? A maior parte dos estados ainda não tem, né? E no Rio Grande do Sul isso só passou a ser registrado a partir de 2020. Então, a gente olhando as estatísticas já não consegue fazer essa comparação, porque a gente não sabe o que foi homicídio doloso sem intervenção policial e o que foi homicídio por intervenção policial. Tem um problema de registros, né? E ali, por último, em relação aos feridos e aos mortos também, esse controle, ele é de muito difícil apuração, porque da mesma forma os boletins de ocorrência, ainda mais se não houver morte, eles tendem a não registrar, né, de forma sistêmica, que seja fácil de realizar a consulta, quando alguém foi ferido por conta da intervenção policial, né? Então, a gente acaba tendo como parâmetro para medir o grau de letalidade no Brasil praticamente só o item 2, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente aqui no Rio Grande do Sul, ainda que eu esteja trazendo um caso bem emblemático, que é o Brasil, que tem, né, já adiantei várias vezes, um índice de letalidade muito alto, o maior do mundo, a gente ainda vive num dos estados que tem um dos menores índices de letalidade, né? Conforme dados que a gente pode extrair lá do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria, que é onde chega a maior parte das denúncias de violência policial, de 400 dos expedientes que eles receberam entre 2013 e 2016, que seriam violações de direitos humanos lato sensu, 200 deles, ou seja, a metade das violações recebidas pela Defensoria diziam respeito à violência policial. Então, mesmo em um estado que a gente tem incidência mais baixa, se comparar com o Rio, depois vou falar um pouquinho disso, a gente tem a presença muito alta, né, da violência policial como uma das formas de infringência aos direitos humanos, né? Esse material está disponível numa pesquisa que foi feita pelo GPESC, coordenada pelo Rodrigo Azevedo. Bom, e falando, então, dos números a título de Brasil, né? O Monitor da Violência, que é uma parceria entre o G1 e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, então o Fórum faz a coleta e o tratamento desses dados e fornece para o G1 para fazer a divulgação ampla, né? É um trabalho bem interessante, até quem
Quem não conhece, eu super recomendo para quem está pesquisando na área, são dados bem confiáveis, porque eles são oriundos de pesquisa científico-acadêmica, né, feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e de fácil acesso, pois divulgados pelo G1. Bom, conforme os dados do Monitor da Violência, a gente teve que, no primeiro semestre de 2020, vejam só, a gente já estava em pandemia, né? A gente teve um aumento de 6% dos homicídios e dos crimes violentos contra a vida. Então, a gente vê que o Brasil está em uma crescente, né, nessa linha de violência como um todo, né? Sem diferencial, que seria a violência policial, do que a gente chama de criminalidade violenta de rua. Quando a gente vai olhar para a situação específica das polícias, o que a gente vai ver? A morte de policiais, né, a vitimização policial, ela aumentou 24% nesse primeiro semestre, sendo que 103 agentes na ativa foram assassinados nesse período, tá? Então, nos primeiros 6 meses de 2020, a gente teve a morte de 103 policiais em confronto, sendo que 70% deles estavam no horário de folga. E as pesquisas vão nos mostrar que é o momento em que eles estão em maior vulnerabilidade, né? Que eles vão, por não raras vezes, reagir a alguma flagrância de crime, mesmo não estando em trabalho, até por ser dever profissional, né? Mesmo nos horários de folga, e aí eles estão menos assistidos, eles não estão com a guarnição disponível, nem sempre munidos do equipamento necessário, e acabam sendo mais vulneráveis a ataques letais. Então, 70% das vezes, esses ataques acontecem no período de folga. Fora casos pontuais, como é o caso do Rio de Janeiro, que a gente tem o triste fenômeno das milícias, né, que muitos policiais, especialmente policiais militares, acabam se envolvendo com esses grupos paramilitares armados que têm uma relação promíscua com o tráfico, com a corrupção policial, e em horários de folga fazem esses outros trabalhos, muitas vezes de matadores de aluguel, e também acabam se envolvendo em mortes por conta disso, né? E a letalidade policial, vejam só, o crescimento da vitimização foi muito maior no primeiro semestre, a letalidade ela cresceu menos, ela cresceu 7%. Agora, quando a gente olha em números absolutos, a gente vê a disparidade. Enquanto 103 policiais foram vitimados no primeiro semestre de 2020, a gente teve 3.148 civis vitimados, né? Uma média de 17 pessoas mortas diariamente pela polícia no Brasil. Então, aqui a gente vê como o índice de letalidade é realmente alto, considerando aqueles parâmetros internacionalmente validados para a gente medir letalidade policial, né? E é extremamente discrepante, né? Entre um pouquinho mais de uma centena para 3.148 do outro lado, né? Então, normalmente a gente escuta esses discursos que a polícia mata para não morrer. E aí esses números nos deixam um questionamento. Será que esses confrontos são realmente assim, ou será que esse é o modus operandi das nossas polícias, né? Se a força letal, ela está efetivamente sendo usada de forma contingente e excepcional, ou se ela é a regra das abordagens, né? Primeiro atira, depois pergunta, como a gente costuma ouvir esse jargão, né? Bom, como eu falei para vocês, o nosso estado, ele tem uma situação privilegiada em relação a outros estados do Brasil. De acordo com os dados publicados pela nossa Secretaria de Segurança Pública, entre os anos de 2002 e 2018, a gente teve 247 civis vítimas de ação policial no Rio Grande do Sul, sendo que 18 foram vítimas da Polícia Civil e 229 da Polícia Militar, uma situação que se espelha para o resto do Brasil, até porque o policiamento ostensivo é a atribuição da Polícia Militar e acaba, então, que essa instituição se envolve mais em confrontos letais, né? Mas vejam só, a gente teve 247 num período de vários anos. Quando a gente olha para outros estados, como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, só no primeiro semestre de 2020, a Bahia registrou 512 mortes, né? A polícia da Bahia fez 512 vítimas. São Paulo, 514.
Rio, esse número absurdo, 775 em um semestre, todos eles tiveram mais mortes do que o Rio Grande do Sul em mais de uma década, né? E isso significa o quê? Que sozinhos, esses estados, eles representam 57% de toda a letalidade policial no Brasil, embora a população deles represente apenas 37%. Então, como eu falei para vocês, né, Rio, São Paulo e Bahia são estados que concentram de forma mais significativa a letalidade policial. No estado do Rio Grande do Sul, a gente ainda pode considerar a letalidade alta, porque quando a gente compara entre números de civis e policiais mortos, a gente tem um número mais elevado de policiais do que civis, mas em números absolutos, comparado com o resto do Brasil, o nosso problema ainda não é tão agravado. O que nos faz ter uma esperança de que, melhorando os controles, a tendência é que esses números baixem ainda mais, né? É um problema que parece ser mais contornável do que, por exemplo, no Rio de Janeiro, que, como eu falei para vocês, além da questão do crime organizado, a gente tem ainda a presença das milícias, que em outros estados não se mostrou ainda significativas, né? Perfil das vítimas, então, a gente já viu que essa letalidade é extremamente alta, a gente está com uma média de 17 pessoas mortas pela polícia, né, por dia. E quem são, então, essas pessoas? Via de regra, são homens, jovens, pretos e pardos, né? Então, a seletividade do sistema de justiça criminal também está na seletividade da violência policial. Não é todo e qualquer suspeito de crime que é vitimado letalmente, não é todo qualquer cidadão, né? Via de regra, vão ser pessoas que são moradoras de regiões vulneráveis, favelas, periferias, jovens e negras, né? E de acordo, então, com a Atlas da Violência de 2018, 75%, que é um número bem elevado das vítimas de intervenção policial letal, foram pessoas negras. O que isso quer dizer para a gente, né? Que a gente tem uma formação racista estrutural que repercute também na ação policial. Não só, claro, na ação desse extermínio, quando a gente tem esse alto nível de letalidade, a gente está falando de uma conduta de extermínio processada e manejada pelo Estado. Mas em todo o sistema de justiça criminal. Se a gente olha para dentro das penitenciárias, a gente vai ter a maior parte da população aprisionada também nesse mesmo perfil, né? Jovens, negros, moradores de periferia. E isso fala um pouco também sobre por que essa violência policial no Brasil ela é tão latente, tão recorrente e tão difícil de ter diminuição, né? Eu mesma vou subverter o que eu mesma tinha sugerido. Eu vi a pergunta ali do Fernando, né? Ele perguntou quantos policiais negros faleceram em serviço e agradeceu. Fernando, eu não trouxe o dado, mas que bom que colocou. Eu não vou lembrar o número de cabeça, mas sim, a maior parte dos policiais vitimados também é negro, né? Então, tem uma pesquisa extremamente interessante da Luísa Dutra, e ela até publicou uma reportagem recentemente na Zero Hora, onde trazem esses dados. Depois eu posso passar para o Pedro repassar para vocês, ou até postar ali no Instagram do Descarcerando. Mas dos dois lados morrem mais negros, né? Sem dúvida nenhuma, essa guerra, que é a política que a gente adotou como tática de segurança pública no Brasil, ela está ligada ao extermínio de uma população específica, e essa população é negra. E aí, por isso que eu mesma me subverti, já respondi, porque isso faz link exatamente com o que eu ia dizer agora. Por que essa violência, né, ela é latente, ou por que é tão difícil da gente diminuir ela? Porque, via de regra, ela vai vitimar pessoas que têm a vulnerabilidade social maior, né? Em um país de estrutura hierárquica, elitista, extremamente racista, as vidas que estão sendo retiradas dos dois lados, como bem colocou o Fernando, são vidas negras, né? E por isso que não é à toa, não botei aqui, mas que boa parte das campanhas que têm se insurgido contra a letalidade policial estão vinculadas à campanha, né, Vidas Negras Importa. Porque, não diferente do que acontece em outros lugares do mundo, né, a resistência contra a letalidade policial e o aumento dos controles desse tipo de violência, eles vêm há anos se arrastando e sendo pouco suficientes também por conta de um racismo, né, social e estrutural
que permite, de forma análoga ao que se fez com os regimes de escravidão, que a população negra seja alvo prioritário dessa violência de Estado, tá? Para os dois lados, sem dúvida nenhuma. Então, excelente a pergunta, agradeço. Bom, e aí chegamos num ponto importante, né? Falei aqui que a gente tem níveis de letalidade muito altos, na minha opinião, são níveis de letalidade inaceitáveis. A gente está falando de 3.000 e tantas pessoas mortas em um semestre, sendo que a gente tem em um ano nos Estados Unidos, dependendo do ano, 45 pessoas mortas. Né? A diferença é muito gritante, então a gente está falando de níveis inaceitáveis. A Valéria colocou ali, acha que se aprovado e implementado o projeto de lei que visa a instalação de câmeras nos uniformes, toda essa violência letal diminuiria? Essa é uma excelente discussão. Eu vou falar um pouquinho sobre controle da atividade policial primeiro, e depois eu retomo para esse ponto das câmeras de vigilância, porque elas têm, sim, ao meu ver, um papel bem importante. Mas vamos falar um pouquinho como o controle se dá hoje, né? Bom, hoje o controle da atividade policial, por excelência, ele deve ser executado por quem? Pelo Ministério Público. Por quê? Por conta do artigo 129, inciso 7º da Constituição Federal, que vai delegar essa como uma das atividades, missões institucionais do Ministério Público, o controle externo da atividade policial. Depois, ainda a nível federal, a gente vai ter o Código de Processo Penal e o Código de Processo Penal Militar e a Resolução 129 de 2015 do Ministério Público Federal, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, que vão regulamentar a matéria também, todos indicando o controle pelo Ministério Público. Aqui no nosso estado, então, a gente não tem nenhuma legislação específica sobre letalidade policial. A gente vai ter a 11.578 de 2001, que vai falar sobre o controle externo pelo MP, e depois os estatutos e regimentos internos das nossas polícias, que vão falar sobre os procedimentos disciplinares, né? Então, a gente não tem uma norma específica que determine o que é considerado letalidade policial e nem que esmiúce como é que esse controle se dá, seja pelo Ministério Público, seja pelas próprias corregedorias de polícia, que ainda que devam controlar a atividade policial, não se prestam a falar especificamente sobre o controle dessa letalidade, o que salta aos olhos a invisibilidade que se dá ao assunto, né? A gente não tem regulamento específico para avaliar, medir e controlar essa letalidade desenfreada e tão alta que a gente tem na ação policial. Bom, como eu falei lá, o 129 vai colocar como função institucional, né, do Ministério Público, que deve ser regulada por lei complementar. Como a gente viu hoje, a principal regulamentação acaba sendo a Resolução 129 de 2015 do Ministério Público. Ainda que a gente tenha algumas legislações complementares esparsas, principalmente em nível estadual, existe uma legislação a nível federal, nenhuma detalha, né, com especificidade esse controle a respeito da letalidade. Bom, então, na teoria, a gente tem que o Ministério Público deveria fazer esse controle e a gente tem uma nebulosa aí de como que esse controle deve ser efetivado. E ela se clareia um pouco pela Resolução 129, que, como a gente vai ver, é pouco aplicada nos estados. Mas, em tese, o MP deveria fazer esse controle e, como eu falei para vocês, lá por força do artigo 23 do Código de Processo Penal e também do mesmo artigo do Código de Processo Penal Militar, toda e qualquer intervenção policial que gere um crime, seja ele a morte, seja ele uma lesão corporal, deve indicar a abertura de um inquérito policial, investigação e a devida ação penal. E, se for o caso de ter sido uso legítimo da força, vai se aplicar a excludente de ilicitude, mas no curso da ação penal. Né? Não pode, de antemão, o policial lavrar lá um registro de ocorrência e ele determinar que foi tudo certo, morreu alguém, mas morreu em confronto, arquive-se, né? Por força de lei, o que tem que acontecer é a investigação por meio de ação penal, tá? E essa investigação deve ser controlada e monitorada pelo Ministério Público. Mas, como eu falei para vocês, né, na prática, a teoria é outra. O que a gente vai ver quando a gente passa a analisar tanto as legislações estaduais, como a própria atividade do Ministério Público, né? Que a gente tem praticamente nenhum controle. Como a gente não tem nenhuma legislação específica que vá
explicar como que o MP tem que fazer o controle, hoje vai variando muito de cada promotoria, né, ou cada procuradoria. Aqui no nosso estado, fazendo essa pesquisa para o CNPq, o que a gente descobriu? Que não existe um controle unificado. Tanto que a gente pediu para que o Ministério Público nos listasse quais teriam sido os casos no ano da amostra da pesquisa, que era 2016, em que eles teriam promovido denúncia ou arquivamento, né, de mortes que envolvessem intervenção policial, e eles não tinham como filtrar sistemicamente isso, o que mostra o quê? Uma ausência de controle. Ainda que quando a investigação chegue para o Ministério Público, ele vá fazer a denúncia ou a promoção de arquivamento, porque esse é o rito para todo e qualquer crime, eles não conseguem nem mesmo quantificar, até o que dificulta o próprio acompanhamento, né? Se a investigação está sendo feita de forma correta ou se está acontecendo um corporativismo pelas instituições policiais, como que isso chega no judiciário. Até 2020, a gente não tinha o registro de ocorrência nas polícias, então nem mesmo buscando pelas ocorrências policiais a gente conseguia separar esse tipo de intervenção de outros crimes. E isso faz com que o controle acabe, obviamente, sendo menor. A gente não consegue fazer estatística, a gente não consegue analisar a qualidade dessas investigações. O que a gente tem hoje na maior parte das pesquisas realizadas é que o número é muito maior de absolvições ou arquivamentos desse tipo de processo quando eles chegam no judiciário. Fora casos, como alguns que a gente se deparou na pesquisa, que não geram, ainda que por força de lei devessem gerar, ação penal. Exemplo, a gente analisou um processo que falava sobre um roubo a uma loja. Desse roubo, houve troca de tiros, um dos assaltantes faleceu por conta de um tiro que foi desferido por um policial, e o outro evadiu, acabando sendo capturado, e aí se gerou uma ação penal para investigar o roubo em relação ao capturado. E chega a ser risível, se não fosse extremamente triste, durante toda a ação penal não se fala na morte. O único momento que se fala na morte do outro assaltante é dizendo que em relação a ele se extinguiu a punibilidade sobre o crime de roubo por conta do advento da morte. E é finito. Não se analisa se a intervenção policial foi legítima, se se usou de forma moderada a força, se era necessário o uso da força letal, se presume que como eles estavam fugindo e estavam armados, a atuação policial foi legítima e não há investigação em relação à morte. Isso acontece em mais de um dos processos que a gente analisou. Então, isso demonstra que essa falta de controle, essa falta de participação do Ministério Público, inclusive nas investigações, acaba gerando uma conivência do judiciário na absolvição, no arquivamento e do próprio Ministério Público, que deveria ter feito denúncia específica, né, em relação ao homicídio que aconteceu nesse processo, e ele é tido como evento normal de uma intervenção policial num crime de roubo, né? Então, a gente tem esse problema com os dados. Na resolução 129, as polícias elas devem comunicar ao Ministério Público em até 24 horas que essa morte aconteceu, justamente para que não haja um corporativismo, né, institucional na investigação dessas mortes. A gente verificou pela pesquisa que essa não é uma praxe aqui no estado. Acontecendo um homicídio, se procede à investigação normal, como se fosse um homicídio comum e não um homicídio por intervenção policial. Outra coisa que a resolução nos traz é que deveria ser criado um órgão específico para controlar esses casos de letalidade policial, para alimentar um sistema nacional de informação de mortes decorrentes de intervenção policial. Aqui no estado não existe esse órgão, pelo menos não existia até a gente concluir a pesquisa. Então, isso gera uma grande invisibilidade em relação a essas mortes, e como eu falei, em alguns processos elas passam como algo colateral que aconteceu no meio da investigação de um crime que seria o principal, como o caso de roubos, furtos e assim por diante, né? Então, a gente tem um controle muito baixo em relação a essa letalidade, o que pode, juntamente com esses outros fatores estruturais que eu trouxe, está relacionado com os índices tão elevados, né? O nosso sistema de justiça, ele tende a não investigar e a não aplicar sanções ou controle, né, sobre esse uso legítimo e ilegítimo da força. Não dá para dizer que mais de 3.000 mortes em um semestre são todas necessárias, né? Me parece que não é razoável essa afirmação, considerando que no mesmo período a gente teve apenas 103 mortes de civis, né? Essa guerra está desigual.
e a falta de controle de estatísticas não nos permitem, inclusive, avançar nessa situação. Bom, isso era o fio condutor que eu queria colocar para a gente iniciar o debate, então. Desculpem se foi muito longa a exposição, tentei já ir respondendo algumas questões no caminho, mas agora eu fico aberta para a gente fazer aí o debate. Aqui está o meu e-mail também, né? Quem quiser falar mais sobre o assunto, fica à vontade. Eu vou tirar a apresentação só porque daí eu enxergo melhor vocês, senão eu só enxergo 5 por vez. Mas estou aberta, então, para perguntas, enfim, comentários. Prof. Larissa, primeiramente, boa noite. É Robson quem fala. Eu até peço desculpas por não ter estado aqui no início da sua fala. Eu, juntamente com o Pedro e com o Bruno, nós estamos aí buscando levar à frente esse projeto, e queria já de início agradecer pela sua generosidade de estar aqui conosco neste encontro, e pela importância, né, pela grandeza dessa sua pesquisa, que a gente percebe pela sua análise, uma análise quantitativa e qualitativa, que de alguma forma desmistifica muito disso que se sabe em torno da violência institucionalizada do Estado, mas que, às vezes, quando não se tem uma profundidade nessa análise, a gente se perde, muitas vezes, no senso comum. Então, eu queria trazer aqui essas considerações e agradecer pelas suas colocações, e de alguma forma, eu também aqui, eu vi que chegou várias perguntas aqui, Pedro, depois, quem sabe, a gente também faz esses encaminhamentos, mas eu queria apenas, de alguma forma, somar nessas suas considerações e, de repente, pensarmos junto que, há algum tempo, eu tenho observado que é inerente quando se fala de atuação policial, quando se fala de poder punitivo, que isso, de alguma forma, não se transmita numa análise sobre violência realmente na sociedade. Uma violência estrutural, uma violência institucionalizada, mas que de alguma maneira está enraizada e que vem sendo perpetuada há anos no Brasil. Alguns colegas até manifestaram aqui como sendo uma cultura, a cultura da violência policial no Brasil. E essa cultura, quem sabe, ela se espraia não só para mortes, efetivamente, mas também cerceando ou limitando outros direitos fundamentais das pessoas, seja em relação às suas, liberdade de pensamento, ao seu direito de ir e vir. Então, a gente sabe que há aqui um grande conflito, muitas vezes, entre os direitos fundamentais e esse poder punitivo institucionalizado do Estado. Eu sempre tenho oportunidade de salientar, eu faço referência à obra da professora Vera Regina Pereira de Andrade, que, na sua tese de doutorado sobre a ilusão de segurança jurídica, ela intitulou o seu livro fazendo uma referência ao controle da violência do Estado, mas também a violência neste próprio controle. Então, muitas vezes a gente percebe que há, sim, uma legitimidade no sentido do poder de punir, mas esse poder de punir ele não é ilimitado, mas a partir do momento em que este poder punitivo ele se apresenta de forma extremamente desproporcional, passa a ser a própria violência no controle, e essa violência, com certeza, ela é muito mais perniciosa para a sociedade. Então, de alguma forma, queria somar nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, agradecer aí pelas suas considerações. Pedro. Muito bem, também agradeço a palestra, a aula, aí, o papo dado pela Larissa, aí, a pesquisa, e quando vai falando, vinha muita coisa na cabeça, casos de prática mesmo, que a gente vive, A gente que vive da advocacia criminal, a gente vê muitos casos em que tu cita ali a abordagem, o roubo que deu errado, que a polícia previu, o cara que morre não é nem citado direito, A gente tem casos assim também. Uma dúvida que me surgiu é se
a inclusão aí do pacote anticrime, do artigo 25, né, do parágrafo único, que veio agora fazer uma abordagem para policiais, né, se chegou a ter alguma alteração favorável, se teve uma mudança, tu acha que vai ser mais um fator para dificultar mais ainda essa abordagem, essa análise da letalidade? Depois eu já passo as perguntas aqui do chat. O microfone. Super falando com o microfone fechado. É que eu estava abrindo aqui também já o 25 para contextualizar com o pessoal. No fim, abri o CPP em vez de abrir o CP, para quem não tivesse em mente, eu ia ler. Mas, enfim, assim, Pedro, essa parte do pacote anticrime me é muito cara, né? Porque como eu falei ali, tangenciei, na verdade, o assunto, quando a gente estava debatendo sobre a licença para matar, que saiu e etc., né, e o que ficou e o que entrou, o pacote acabou ficando uma grande colcha de retalhos. E tem uma história que eu participei ativamente, que eu vou exemplificar para tentar responder o que tu colocou, né? Quando a gente foi contratado pelo fórum, a gente foi contratado por alguns parlamentares para apresentar a proposta legislativa substitutiva, né? Acho que não há problema, inclusive, né, de dizer de onde vieram as propostas, porque isso está lá dentro da própria discussão legislativa. Mas foi por intermédio do PP, pela Margarete Coelho, e do PSOL pelo Freixo, que a gente foi contratado para fazer um substitutivo, para negociar, então, né, politicamente, para que a licença para matar caísse. Como é que isso foi feito? Né? A Margarete chegou para o fórum e disse: a gente precisa oferecer algo para os policiais, em troca de retirar essa licença para matar, porque hoje eles estão cansados de responder uma série de inquéritos onde eles têm que contratar um advogado particular, porque a Defensoria Pública ela só vai assistir a partir da ação penal, para se defender nesses processos que fazem parte do trabalho deles. Como eu disse, né, a gente tem que levar em consideração que o exercício da força é legítimo, se ele for usado nos limites legítimos dessa atuação. Então, enquanto isso, a gente sentou e pensou, sim, é verdade, isso acontece e em relação, eles não escolhem estar envolvidos nessas situações que geram um evento criminoso, faz parte da atividade policial, eles acabam tendo esse custo, esse gasto, porque ninguém é criança e sabe que um inquérito policial não acompanhado por advogado vai ser um inquérito policial com menos possibilidades de defesa para ação penal, né? Como tu disse, a gente trabalha aí, né, na advocacia criminal e não vai ignorar isso. Então, o que a gente fez à época? A gente elaborou uma redação de que obrigaria, então, as instituições policiais a, de alguma forma, está lá, né, acho que é talvez seja 25A, 23A, já não lembro mais os números que as coisas entraram, mas entrou, então, essa obrigatoriedade de assistência de um advogado já desde o inquérito, cobrido pelas próprias instituições policiais. Bom, e aí, por conta disso, isso passou, essa negociação funcionou, saiu a licença para matar e agora tem que ter um advogado nas investigações. Saímos nos sentindo como? Vitoriosos, né? Me lembro que eu abri um espumante naquela noite, quando passou. Eu disse, meu Deus, que emoção, né? A gente escreveu o artigo e deu certo. Viramos várias noites escrevendo. Tá, por que eu tô contando essa história, né? Quero dizer que participei disso? Não. Passados alguns meses, o que está acontecendo por conta dessa redação? Vários estados estão suspendendo as investigações porque as instituições não alocaram recursos para fazer o pagamento ou para fazer parcerias, seja com a Defensoria Pública, seja com a PGE, para que tenha um advogado atuando em defesa dos policiais. E aí, essa está sendo a desculpa para que as investigações fiquem suspensas. Por que eu contei toda essa história? Porque eu tenho muita dificuldade de acreditar que a simples alteração legislativa, seja ela qual for, tenha efeitos imediatos e até mesmo efeitos significativos, né? Eu acho que é importante, eu não estou negando, que a gente alterar, aprimorar, melhorar as nossas redações, tanto que a gente não queria uma licença para matar, para não extinguir a possibilidade de investigação, mas só isso não basta,
né? Não é suficiente. Então, eu não acredito que a gente tenha grandes impactos meramente com a produção legislativa, seja do que for, por isso que eu contei nessa história. Eu penso que com o que a gente já tinha, inclusive, antes do pacote, era mais do que suficiente para realizar essas investigações e esse controle. Como eu falei, a resolução 129 lá do Ministério Público é desde 2015 e não teve implementação em quase nenhum dos estados, né? Isso está ligado aí ao que o professor Robson falou. A gente tem uma cultura de violência, né, estatal, que precisa ser quebrada. E isso não é algo simples, né? A gente está falando da consolidação democrática no Brasil. Desde 88, a gente não teve reforma em nenhuma instituição policial. Então, a gente tem as mesmas instituições que atuaram em período ditatorial, atuando nos mesmos moldes, com a mesma configuração, em regime democrático. Inclusive com os mesmos funcionários. Agora, a gente está tendo policial da época da ditadura que está começando a se aposentar, né? Mas eles formaram boa parte do quadro que está atuante hoje. A formação policial se dá muito do ensinamento prático de um para outro, né? Além disso, a gente não tem no Brasil, a Teresa Caldeira é uma autora que trabalha muito isso, eu gosto muito, ela trabalha bastante aquele conceito que hoje virou slogan político do bandido bom e bandido morto, né? Por que isso é válido em sociedade brasileira? Porque a gente nunca consolidou direitos humanos como direitos básicos de cidadania. A entrega de direitos de cidadania nunca foi algo conquistado em solo brasileiro. Isso é muito diferente do que na formação de outros estados mais antigos, né? A exemplo dos estados europeus, a exemplo até mesmo dos Estados Unidos, que ainda tem uma cultura que é mais violenta do que se a gente comparar com a Europa e investe mais no superencarceramento do que a Europa, mas são estados que consolidaram um período de bem-estar social, onde as pessoas se entenderam, todos os cidadãos e cidadãs, né, eles se entenderam como legítimos provedores de direitos fundamentais e de direitos de cidadania, coisa que a gente nunca consolidou no Brasil. Então, a legislação, a alteração legislativa, ela é importante, sim, e eu vejo sempre ela com bons olhos, mas ela não vai resolver enquanto a gente não pensar em repactuar os pactos democráticos, né? E não é à toa que a gente tem uma assunção de populismos autoritários, como é o caso do próprio governo Bolsonaro nesse momento, porque a gente não consolidou esse arcabouço mínimo de direitos, e isso se faz no tecido social e não só, né, no tecido jurídico. Claro que uma coisa intervém a outra. Tu falou, né, algumas vezes a questão de cultura, né, daí eu vou aproveitar e vou ler a pergunta que a Bruna e o Vinícius fizeram antes, que tem relação com cultura. A pergunta da Daniele, que ela fez ali no chat, ela pergunta se as famílias podem exigir que as investigações continuem, né? As famílias têm um método de tentar, através de um advogado, insistir no Ministério Público, mesmo na polícia, né? Uma questão mais processual mesmo do que da própria violência, né? Mas a Bruna e o Vinícius, eles perguntam sobre a questão da cultura. A Bruna pergunta, né? Se tu acredita que a cultura da sociedade é consolidada em razão das gerações, né, dos contextos conjunturais, exerce um impacto sobre a tendência de, entre aspas, extermínio de policiais negros e sobre o uso não moderado da força policial. E o Vinícius, ele fala que são maiores os números de mortes causadas por policiais do que mortes de policiais. Nos dados pesquisados, ele questionou sobre como eram essas mortes, né? A questão de se conseguiu verificar se eram em abordagens, se eram simplesmente em operações, ou então se tinha um efetivo risco, né, de vida. Eu acho que as duas perguntas, elas meio que se complementam por causa da cultura, extermínio, as causas, né? Com certeza. Bom, em relação à pergunta da Bruna, sim, quando a gente fala de cultura, primeiro que é muito difícil, né? O que é cultura, né? Cultura é um conjunto de símbolos e significados partilhados por determinado grupo de pessoas, trazendo, assim, aquela explicação manualística lá do Gibbs, né, quando a gente fala em antropologia. Mas, basicamente, é isso, né, cultura é partilhar um conjunto de símbolos e significados em relação a determinada coisa.
A gente convencionou chamar isso aqui de garrafa. Quando eu falo garrafa, vocês entendem, e aí por diante, né? Ou como diria o Bourdieu, cultura tem a ver com hábitos, né? Que são práticas reiteradas que a gente já, de tanto reiterar, elas formam estrutura, mas elas também são estruturantes porque elas só formam a estrutura porque elas são reiteradamente praticadas, né? Isso tem a ver com cultura. Então, não tem nenhuma dúvida que gerações e contextos conjunturais, eles têm efeito direto nesse extermínio. O fato da gente ter tido um período longuíssimo de escravidão e também não ter, de fato, superado isso na esfera pública, como muitos países ocidentais, evidentemente vai gerar uma violência maior em relação às populações negras. E se a gente olhar a própria história da polícia, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Bretas, a gente vai ver que lá nos primórdios, quando as primeiras instituições policiais foram formadas como instituições de Estado no Brasil, elas tinham como objetivo caçar pretos fujões. Depois elas eram formadas pelos chamados jagunços, né, basicamente capitães do mato, dos coronéis e das famílias de elite, e a nossa polícia, então, ela se constitui e se forma em cima de uma base que é extremamente racista. Ela foi criada para perseguir negros fujões. Depois a gente tem um período de ditadura que a polícia é manejada para quê? Para buscar e exterminar inimigos do governo, né? Então é uma polícia que por muitos anos, e quando eu falo de ditadura é ontem, né? Para um período histórico, 30 anos, a gente sabe que não é nada, é uma polícia que, historicamente, é manejada para interesses de alguns grupos, em detrimento de outros. É o controle de determinadas elites sobre determinadas populações. Então, a polícia, e aí vem por que eu bato tanto nesse ponto da não reforma após 88, a polícia nunca foi colocada no Estado brasileiro como efetivamente garantidora de direitos, e esse é o papel de uma polícia no Estado democrático, né? Evitar que, sei lá, a Luane saia a me dar um soco no meio da rua, né? Isso não é legítimo, sabe? Mas a nossa polícia, ela se constitui culturalmente, historicamente, ela tem esse hábitos, que até é o tema lá da minha dissertação de mestrado, né? O que é hábitos policial? Ela tem esse hábitos de agir para determinadas classes sociais e para determinadas estruturas de poder, e o Brasil é um país extremamente racista, então não é nem um pouco espantoso que essa ação seja voltada, né, sobremaneira para populações negras, né? Então, em relação à pergunta da Bruna, me parece que é por aí. E o Vinícius perguntou, então, sobre os dados, né? Em que contexto que essas mortes são causadas. Bom, eu vou te ser extremamente sincera em relação aos dados no Brasil. Esse é um grande problema que a gente tem, né? Os nossos dados são sempre difíceis. A gente tem que brigar com as instituições para que elas forneçam os dados, e mais, para que elas controlem efetivamente as práticas. Por muitos anos, o que a gente vem batendo dentro da sociologia da violência é que o mandato policial é algo escuso, nebuloso, que ninguém sabe o que acontece dentro da polícia. Na polícia civil, inclusive, quando troca um delegado, o delegado pega os processos, os inquéritos dele e leva embora, porque ele não passa informação de inteligência policial, porque é um feudo de poder, e aí o outro amiguinho vai aparecer na TV no lugar dele se descobrir o crime, e ele não quer. Né? Então, a gente está falando sobre uma polícia que não é nem um pouco transparente. A gente está falando de instituições de segurança pública que não são nem um pouco transparentes. Então, os dados não são acessíveis. E, como eu falei, até 2020, em Porto Alegre, nem eram registrados. Então, eu não tenho esse tamanho de qualidade dos dados para te dizer, olha, a maioria das mortes realmente foi em conflito, que estava causando risco, né, para o policial. O que a gente pôde ver nos processos judiciais que a gente analisou, né? E aí é um recorte pequeno. Por que eu fiz essa ressalva? A gente não pode generalizar, eu não posso te dizer que é a maioria das abordagens. No que a gente analisou, dos estados que a gente analisou no Brasil, a maior parte das mortes que chegou no judiciário eram decorrentes de algum tipo de confronto. Se elas foram legítimas, se elas foram proporcionais, aí a gente tem a dúvida, mas elas eram decorrentes de alguma abordagem. Fosse de um policiamento de rua, fosse de um flagrante, fosse de uma operação policial deflagrada, né, numa região
dominada pelo crime organizado, mas elas estavam dentro de uma situação própria policial, né, para assim dizer. Agora, quando a gente olha para outros estados, como é, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, a gente vê muitas mortes decorrentes de ações impensadas. Vocês lembram aquele caso lá do helicóptero, né? Que teve várias operações, principalmente até agora na pandemia, que um helicóptero sobrevoou regiões que seriam dominadas pelo tráfico e saiu atirando. E aí mataram criança, atiraram em cima de uma igreja, que por sorte não tinha ninguém dentro, porque eram umas tendas, e achar na cabeça de sei lá quem achou que poderia ser depósito de drogas. Tem um documentário excelente que eu recomendo para quem quiser ver um pouco sobre em que contexto que acontecem essas abordagens, que é Autos de Resistência. E aí, inclusive, mostra como alguma dessas operações dos helicópteros foram pensadas, e a gente vê que simplesmente não foram pensadas, eles estavam brincando de videogame, atirando para baixo na favela, e como disse o próprio presidente, vai morrer alguns inocentes, pacientes, né? Parece que esse era o campo de abordagem. Então, assim, eu não tenho, por pobreza dos nossos dados, como te afirmar como foi a maior parte das mortes, mas a gente tem tanto mortes que acontecem de intervenção policial e dos conflitos, mas também tem mortes por ações completamente impensadas, e mais, ainda tem as mortes pelas milícias, né? Agora o Bruno Paes Manso lançou recentemente um livro excelente, né, que se chama República das Milícias, e que vai contar um pouco desse contexto das queimas de arquivo, que depois são registradas como confronto policial. E, na verdade, eram brigas outras, né? Brigas de jogo do bicho, brigas do tráfico, brigas de rachadinha dentro de corporações políticas, e que, para eliminar esses sujeitos, um policial militar cobrava 150 mil reais, matava e depois simulava uma situação de confronto, e isso entrava para a estatística lá como autos de resistência. E isso acontece. Então, todas essas possibilidades são possibilidades que a gente tem acesso e sabe que acontece. Então, qual é a maioria, qual é a que predomina, não sei, mas todas essas acontecem nas mortes causadas por intervenção policial. Pedro, não sei se tu quer... Chegou mais um monte de coisa ali, né? Não sei se tu quer dar uma selecionada. O Robson estava atento ali, não sei se a gente tem mais tempo aí, Robson. Como é que tá? Não, na verdade, a gente já está até estourado do tempo, tá, prof. Larissa? E aí também, a grande maioria, quem sabe, tem aula daqui a pouquinho. E eu me incluo entre eles. Mas eu fiquei, assim, muito feliz, eu acredito que esse sentimento é o mesmo do Pedro, porque a questão aqui em relação ao propósito do bate-papo é justamente trazermos situações que nos permitam seguir pensando adiante em relação a temas tão complexos como é esse da violência, né, ligado a uma atuação de uma força do Estado que se materializa, se representa pela atuação policial. Sabemos que tem muitos colegas aqui que são policiais, inclusive eu tenho vários alunos orientandos que têm atuação nesta área, e é inegável, né, a preocupação que muitos carregam quando saem de casa, de voltarem também para os seus lares, para as suas famílias. E agora, o que se busca é justamente também tentar entender todo esse processo de violência, que o próprio policial também muitas vezes é vítima, assim como ele se coloca numa condição muitas vezes, né, de ator, ele também está ali numa representatividade ou em um determinado nível de vulnerabilidade. Agora, quando se fala de violência, quando se fala de poder punitivo, isso não se resolve ou não se busca apenas uma resposta com o direito. Eu acho que o que a prof. Larissa está trazendo aqui, né, pelo menos é o que eu consigo, de alguma forma, representar, é um sentido muito maior para tentarmos explicar esses fenômenos que são reais na sociedade. Porque todos os dias as pessoas morrem em situações voltadas à atuação policial. Então, olhar para isso e não tentar ver as razões para que isso acontece, ou como isso vem acontecendo, seria, de alguma forma, tornar esses eventos, de certa forma, invisíveis ao nosso olhar. Eu acho que o nosso olhar, o olhar do cientista, eu acho que essa é a grande, enfim, a importância dessas análises,
é, de alguma forma, olhar para os problemas sociais e tentar ver o que nós podemos melhorar, onde nós podemos, de alguma forma, intervir e reafirmar a proteção dos direitos fundamentais, tendo como alicerce a dignidade da pessoa humana. Então, é isso que nos move enquanto uma sociedade civilizada, porque me parece que é comum, né, que uma violência, ou a violência institucionalizada, ou as várias formas de violência, de alguma forma mostram o nosso nível de incivilidade social. Então, Pedro, da minha parte, seria mais ou menos isso. Tá? É bem isso, Robson, bem isso, né? Grato a Larissa, e aí deixo para você terminar. Não, mas é bem isso mesmo. Eu vou até, num resumo dos argumentos ainda da conversa, né? E é bem isso, a ideia é um bate-papo, né? É liberar também o chat para que as pessoas consigam conversar, né? E debater, né? E a gente viu que muitos policiais, né? Alunos nossos participaram do debate hoje. E, claro, às vezes a própria pesquisa da Larissa aponta para isso. É difícil a gente entender ou enxergar muito, porque no Rio Grande do Sul se mata, vamos assim, entre aspas, se mata muito pouco, né? O Rio Grande do Sul, em 16 anos, matou menos da metade do que Rio de Janeiro matou em 6 meses. Então, não é uma coisa que a gente enxerga diariamente. É difícil para a gente constatar isso e perceber. Por isso, claro, vamos dizer, existem só os policiais maus? Não, existem policiais bons, maus, só que a gente tem que evitar que os maus se enxerguem, né? E através disso que o Robson falou, através de uma pesquisa assim, a gente vai conseguir estabelecer e fazer um mapeamento, né? Parabéns de novo a isso, tá? E muito obrigado de novo pela conversa aí. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, fico à disposição, agora estava lendo ali, teve um monte de coisa, né, Não, cada pergunta nós íamos, se nós pararmos aqui para analisar, nós vamos terminar amanhã. Nós vamos ao infinito e além, com certeza, o tema é muito instigante, eu acho até proponho, eu vi ali que teve várias intervenções de policiais, eu também tenho muitos alunos policiais, orientando policiais, meu pai é policial, militar, eu sou advogada de policial, então a gente não, só para fechar mesmo, né, não é uma fala para falar mal, pelo contrário, né, a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, que a gente quer uma segurança pública que não seja uma segurança pública de guerrilha, né, mas uma segurança pública de proteção, para todo mundo. Agora, é claro, a gente não pode legitimar que o Estado tenha um índice de letalidade tão alto, né, e como o Pedro falou, a nossa polícia ainda, com todas as dificuldades que enfrenta no estado do Rio Grande do Sul, é exemplo para o resto do país. Com certeza as nossas corregedorias funcionam melhor, a nossa polícia mata menos, mas isso não quer dizer que a gente não precise aprimorar, né, e melhorar essas práticas. Então é nesse sentido também que vai a fala. E é isso, agradeço imensamente vocês, desculpem ultrapassar um pouquinho do tempo, atraso ali no começo, e fico à disposição para outros eventos e para outras discussões também. Com certeza, prof. Com certeza. Perfeito. Vamos ter outras oportunidades aí. É isso aí. Só lembrando, pessoal, então, que inscrições para pós-graduação, né, coordenada pelo Bruno aí, e que a professora Larissa é professora, até amanhã, se não me engano, né, Robson? Acho que até amanhã as inscrições, né, abertas. Quem é formando ou já está formado, pode se inscrever. A palestra, a pós vai ser toda ela síncrona. Eu reitero o convite feito no começo do curso, do nosso curso que a gente está promovendo já aí para o final do mês, sobre o Tribunal do Júri, tá? Participem, vai ser uma semana inteira sobre o tribunal aí com gente boa para conversar também. Beleza? Agora, Obrigado, boa noite pessoal. a todos, então, obrigado pela participação de todos. O Insta do Desencarcerando, Isabela perguntou ali. Desencarcerando está também promovendo bastante coisa para nós. Tá. Obrigado mesmo, Pedro. Prof. Larissa, obrigado mesmo. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até quinta. Valeu. É. Pedro, até mais. Até mais.